sejam bem-vindos a mais um episódio da ProvaCast. Hoje estamos aqui com o professor Gabriel, meu companheiro de sempre, para gravar o episódio Desafios para a Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil. Nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Galvão, promotora da Vara da Infância aqui em Jataí. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Você pode se apresentar um pouco pra gente, falar um pouquinho do seu currículo aí, do seu trabalho, das suas demandas? Sim, boa tarde a todos e todas. Eu sou promotora da infância desde 2018 aqui em Jataí. Estamos aí lidando com essa difícil missão, mas é também muito compensadora, reconfortante, porque a gente consegue ver resultados também. Eu acho que assim, para iniciar falando sobre isso, acho que é interessante a gente lembrar das questões históricas, né? Porque, para além de Brasil, em quesitos gerais, a gente observa que essa ideia de direitos da criança e do adolescente é algo muito recente, algo muito novo. No século XIX, a gente tinha trabalho infantil como uma coisa normalizada, né? As crianças sofriam um acidente de trabalho, não havia qualquer preocupação com a criança dentro dos ambientes fabris e também no que tange ao ambiente familiar, né? Não havia esse debate sobre a criança que estava tendo seus direitos violados, estava sofrendo qualquer tipo de violência. Isso é um debate muito recente. Inclusive, continua sendo um tema polêmico em alguns aspectos, né? Se a gente for analisar. Eu lembro que na minha infância mesmo tinha várias campanhas, por exemplo, da Xuxa mesmo, falando sobre a questão de violência contra as crianças. Então é algo de agora, assim, dos últimos anos, né? Dos anos 2000, essa conscientização até a respeito da questão da lei da palmada e etc, né? Então, eu acho que, assim, é uma pauta muito importante para fins de vestibulares também, né? Que é a ideia do nosso quadro, mas também para a conscientização da comunidade, né? Que é tão importante aí para a comunidade saber como lidar, como proceder em casos extremos de violência, porque a gente vê muito, por exemplo, dentro das famílias, a normalização disso também. E também para fins de denúncia, né? Então, acho que é nesse sentido. E daí, doutora, a gente queria te perguntar onde que nós, da comunidade, leigos, podemos nos informar a respeito dos direitos das crianças, sobre o cumprimento desses, as punições, denúncias e afins. Onde que a gente consegue buscar essas informações? Certo. Primeiro, vamos falar um pouquinho da história, então. A história nossa realmente é muito recente. Nós mudamos o nosso paradigma a partir da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos um foco que era somente de criança e adolescente eram tratados em situação irregular. Era como se fosse aquela criança, aquele adolescente que cometeu um ato infracional e daquela criança carente, elas eram tratadas da mesma forma. Situação irregular era no mesmo pacote. Elas não eram vistas como sujeitos de direito, mas sim objeto. E a partir da Constituição de 88, nós tivemos uma mudança total, porque nós chamamos a Constituição, inclusive, uma guardiã dos direitos humanos. E então nós tivemos essa mudança de paradigma para a proteção integral da criança. E aí sim, nós realmente mudamos na legislação, né, que vem com a Constituição, e depois vem com o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi em 1990, 2 anos depois, justamente para regulamentar essa mudança de paradigma. E o ECA, ele é um sistema mesmo de garantias, de prevenção, de defesa dos direitos da criança e adolescentes, muito completo, muito conceituado, e ele abrange mesmo várias situações que nós temos que sempre elogiar, porque é um marco nosso. Infelizmente, nós não conseguimos implantar tudo que o ECA propõe, tudo que o ECA determina. É o nosso problema, que assim, a questão de fabricação de leis, o Brasil é excelente. Temos excelentes leis, agora o cumprimento, porque nós dependemos também de políticas públicas, então por isso nós estamos ainda a passos desse implemento. Novamente a gente vem para a pauta do Enem de sempre a negligência do governo, né, a respeito do cumprimento da fiscalização da legislação, né. Eu brinco com os meninos que na redação eles são fãs número 1 da negligência governamental.
Tudo eles colocam essa negligência no Enem. A redação a do Enem, culpa é né? do governo. É tudo culpa do governo. Com certeza. A gente pode Então, colocar Eu aquilo. brinco muito com eles que a maioria dos temas eles conseguem associar, então, com a negligência do governo. E esse é mais um tema, então. É mais um tema. A garantia do cumprimento dessa legislação, que já existe e precisa, então, ser cumprida e fiscalizada da maneira certa. Né? Com certeza. Aqui, ó, são vários os argumentos que a gente pode utilizar. Tem o coringa da instituição zumbi, que todo mundo já sabe, que eu vou deixar de lado e eu vou buscar um pouco mais para os iluministas, né? E tem um autor que vocês podem utilizar na redação para poder falar sobre isso, que é o John Locke, né? Pai do liberalismo, fala muito sobre questões de direito também, com certeza. Você já deve ter ouvido falar, e ele tem uma teoria que a gente chama de teoria do justnaturalismo, em que os direitos naturais, né, existem direitos naturais, que a pessoa nasce com esses direitos, os direitos eles não são garantidos somente por lei escrita, né, que seria a lei positivada, mas também por o fato da pessoa só existir, ela já tem esses direitos, né? Na época dele era direito à vida, à liberdade, à propriedade, era a trinca, né, era o trio, a tríade dos direitos naturais de John Locke, mas você pode adaptar, né, que é o importante na argumentação, né? Você pegar essa argumentação dele e adaptar. Não seria também a criança ou adolescente um sujeito de direito, né, como a promotora acabou de falar, a partir da Constituição de 88 que você vai assumir a criança ou adolescente como um sujeito de direito. Né? Então, olha só como você pode casar tanto a história da criação da Constituição Cidadã de 88 com essa teoria filosófica e sociológica também do John Locke, do justnaturalismo. Né? Então, é uma forma de argumentar. Sim, é uma forma da gente colocar aí esse diálogo aí em pauta na redação. Seguindo, então, essa linha, o que é esse Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SGD? Como que ele funciona? Sim. Esse sistema, ele é mais conhecido como a rede de proteção. Eles têm um foco na defesa, na promoção também dos direitos e na fiscalização, que é o controle. Ele é formado pelos membros do Ministério Público, claro que na área da infância. Então, são promotores, juízes, conselho tutelar, nós temos a OAB ou Defensoria Pública, podemos colocar. Temos também na área de proteção, principalmente, a área da saúde, da educação. Aqui entram as escolas, aqui entra os conselhos de saúde com essa vocação para a criança e adolescente. Temos a parte de assistência social também do município, do estado e o Ministério também. O sistema seria a junção de várias polícias, entidades as polícias também. auxiliam. Polícia Civil, Polícia Militar. É todo esse complexo que deve trabalhar junto. Não justamente nós chamamos de rede porque tem que se unir, tem que conversar. Nós não podemos trabalhar de uma forma individualizada. O Ministério Público trabalha, não conversa com a saúde, não conversa com a educação, não é assim. Se a gente formar uma rede, nós temos que trabalhar e todos nós temos que conversar acerca daquele assunto. Inclusive, nós temos, na prática, discussão de casos. São casos concretos em que demanda não só o Ministério Público, mas demanda uma atuação conjunta e que nós marcamos reunião para falar daqueles casos específicos, às vezes um caso, 2 casos, 3 casos, daquela criança, daquela família, porque o problema não está na criança, o problema está na família, ou algo até mais, né, maior do que isso. Então, nesse caso, nós tratamos a rede de proteção, que é esse sistema de garantias, de uma forma conjunta para que essa rede se fortaleça. Nós temos que lembrar de uma rede mesmo, rede de balanço. Se a rede foi fortalecida, sem buracos, ela protege a criança. Até dentro do cumprimento da lei, né? Porque vocês precisam de questões dos psicólogos, Sim. médicos, todos que vão analisar os casos da criança em si, até casos de violência. Sim. Então, realmente, é isso, é esse apoio mútuo da comunidade, né? Dos profissionais envolvidos. Bacana. E o CRAS, como que ele age? Então, nós temos o CRAS, que vinculado à assistência social, que ela é um centro de referência em assistência social. Ele é voltado para aquelas pessoas vulneráveis, famílias de baixa renda, que ali uma das funções é cadastrar essas famílias para inseri-las em programas esses programas de renda mesmo familiar, que do governo municipal, estadual, federal.
Nós temos também a função deles também, é a orientação, eles orientam as famílias, eles tentam reforçar esses vínculos entre a família, então eles fazem um acompanhamento familiar se for necessário, com base na orientação e esse fortalecimento de vínculos entre os familiares, inclusive entre eles com a sociedade. Então é uma função que nós temos que pensar em uma situação de vulnerabilidade, mas que ainda não há a violação dos direitos. Porque quando eu falo em violação de direitos, eu falo em CREAS. Essa é a diferença. Então, o CREAS ele já atua naquelas situações em que há uma vulnerabilidade, mas também associada a uma violação de direitos. E nesse caso, por exemplo, vamos dar exemplos para ficar bem claro para as pessoas. Situação de rua é um caso. Outro caso, violência sexual. Discriminação, são casos que o CREAS tem que atuar, são casos concretos. Então, na verdade, o CREAS ele é mais especializado em atendimentos. Então, assim, por exemplo, todos os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes passam pelo CREAS, que também para o Conselho Tutelar. Mas é uma das funções. Temos outras funções do CREAS, que, por exemplo, o acompanhamento e a implantação das medidas socioeducativas em meio aberto. Então, aqueles adolescentes que cometeram algum ato infracional e eles têm que cumprir uma prestação de serviços ou uma liberdade assistida, é o CREAS também que assume essa função também de acompanhar esse adolescente. Eu tenho que fazer uma inscrição no CRAS, por exemplo? Como que eu tenho acesso a esse serviço? O serviço do CRAS é para pessoas vulneráveis e a pessoa vai até o CRAS. E o CRAS também pode ir até a família, desde que haja uma indicação, por exemplo, o Ministério Público. Muitas vezes eu peço para que o CRAS vá até aquela família para ver o que ele pode ser feito. Porque nós temos pessoas em situação de vulnerabilidade tão grande que eles não sabem nem como procurar os direitos. É questão de informação também, Questão de informação. A vulnerabilidade gera falta de acesso à informação. Então, assim, então tem casos em que nós perguntamos, mas você está inserida em algum programa? Não. Por que não? Eu tentei há muito tempo e não deu certo. Então, nós vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Sim. Às vezes tem que ajudar até tirar a segunda via de documentos. Mas é função deles, é função de toda a rede. Nós estamos aí para poder fornecer o CREAS, isso. como que a gente consegue buscar o CREAS? Porque o CREAS a gente sabe que tem as instituições espalhadas pela cidade. Né? O CRAS que é assim. O CREAS é aqui da cidade, é uma unidade só. Centralizada. O CREAS, ele vai receber essa demanda do Conselho Tutelar, do Ministério Público, até dos próprios CRAS que percebem uma violação de direitos. O CREAS é mais acionado por outras entidades. Sim. Da pessoa diretamente, sim, por causa dessa violação de direitos. É o mais comum, né? É claro que se a pessoa for até lá dizendo que sofreu uma violação de direitos, ela vai ser acolhida. Mas o comum é que outras partes da rede é que direcionam, sim. É o mais comum. Quando fala de violação de direitos da criança e do adolescente, eu lembro muito quando eu iniciei a minha carreira na educação. Eu iniciei em um colégio de periferia, tinha muitos meninos com vulnerabilidade social e era rotineiro ver isso acontecer, né? Assim, eu tenho vários exemplos, né? Eu lembro de um aluno, por exemplo, do ensino fundamental, tinha 17 anos, ele estava no 7º ano do ensino fundamental, ele tinha deficiência cognitiva e ele era surdo de um ouvido. E aí que são conversas que rolam dentro da escola. Porque nós que estamos com contato com essas crianças o tempo todo, a gente tem acesso a essas histórias o tempo inteiro. E me informaram que esse menino estava surdo porque ele apanhava da madrasta no ouvido, né? E aí ele ficou surdo no ouvido. Então, mas a gente precisa denunciar isso, né? Isso. E aí é que entra a próxima pergunta. Como que a gente age numa situação dessa? Como é que a gente faz essa denúncia? Essa denúncia ela pode ser feita por vários meios. Hoje, muito utilizado é o Disque 100 para aquelas pessoas que são da comunidade, né, pessoas leigas, né, que a gente chama. Eles podem fazer a denúncia. Por que eu falo isso? Porque é diferente do dever de agir, né? Que é a escola, a saúde. Então, aqueles profissionais da educação, profissionais da saúde, eles têm a obrigação. Hoje, todos nós temos obrigação, em razão, inclusive, de uma lei de 2022, que é a Lei Henri Borel.
Essa lei, ela colocou como crime a omissão de qualquer pessoa em não contar, né, levar essa denúncia para qualquer um desses órgãos da rede. Então, pode procurar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, são vários caminhos. E nós temos também aquelas pessoas, às vezes, não querem se expor, pode usar o Disque 100. E também, mesmo aquelas pessoas que não querem se expor, elas podem pedir isso no momento em que, o sigilo, no momento em que vai fazer uma denúncia também. Então, nós sabemos também lidar com isso. Então, assim, diferente da escola que antes, né, que já tinha essa obrigação, a saúde também, um médico que nota algo diferente, que a criança está com um machucado que não condiz com aquilo que a mãe disse, então ele tem que denunciar. E o que é interessante isso é que não é uma certeza. E, assim, às vezes as pessoas deixam de falar porque eu não tenho certeza. Não é isso. É só uma suposição, se for uma hipótese, mas que pode ser que aquilo ali venha de maus tratos, que venha de uma situação de abuso, tem que ser denunciado. As pessoas associam muito ao fato da criança ser, às vezes, muito esperta, correr muito, ser muito agitada, e associa os machucados a isso, né? Às vezes, a criança é muito agitada, então ela se machuca o tempo todo, e às vezes não é isso. Ou então romantiza, fala assim, não, essa violência que ele tá sofrendo aí, na verdade, não é violência, é educação. É um outro ponto esse, né? Um outro ponto que é a questão da gente não utilizar a forma de castigo físico para a criação. Essa é um outro, é uma forma de abordar também que vem sido implantada com mais rigor, fala-se mais nessas... E emocionais também. Sim. A gente vê muitos casos de abusos psicológicos muitos das famílias também, muitos. Principalmente casos aí de separação de pais. Sim. Tem muitos casos assim. Tem muitos casos. Inclusive. Então, essa questão da denúncia também por parte da sociedade, essa consciência do que é demais, do que é excesso, né, na educação. E assim, o que eu falo sempre com os professores, assim, na dúvida, fale. Né? Passe para o conselho tutelar. Porque o conselho ele vai promover o direito da criança e vai resguardar. Se for comprovado que não vai acompanhar aquela criança mais um tempo, tá tudo certo. Mas é melhor a gente, num momento de dúvida, que não, nem acho que é excesso, mas assim, você fazer a sua parte e dizer, olha, estou percebendo isso aqui. Aí quem está na rede vai verificar se aquilo realmente justifica ou não, se tem uma justificativa para aqueles... Porque às vezes a criança aparece com um machucadinho hoje, aí aparece com outro amanhã, aí semana que vem aparece outro. Pode ser que ele caiu? Pode, mas pode ser que não. Então, assim, se algo te chamar a atenção, que está estranho, tem que denunciar. Então, e não não comprovou que ele falou e não era... Não, mas é obrigação, isso é obrigação. E a criança falar ainda eu acho que é o mais difícil, porque eles têm medo, né? Não falam, muitos não falam. Essa é uma das contribuições para a escola, né? Trabalhar essa conscientização dos alunos, tanto na questão de violação, assim, de abusos sexuais, ou maus tratos, ou negligência, nós temos que conversar sobre isso. O problema é que, principalmente em abuso sexual, as pessoas não conversam muito. Não, é um tabu, né? É um tabu. E isso tem que ser colocado em qualquer lugar. Tem que ser tratado na escola, tem que ser tratado em casa, tem que ser tratado na igreja. Por quê? Porque as crianças e adolescentes, eles têm que saber o que é lícito, e o que pode e o que não pode. O que passa do carinho, Então, ele tem que ter esse... Porque se você não conta... Para ele pode ser que venha de uma pessoa que ele tem confiança e ele acha que é normal. Então, como saber? Tem medo mesmo de contar e ser castigado por outras pessoas. Porque normalmente o abusador ele faz uma ameaça. E fala que a criança vai ser castigada, punida, alguma coisa do tipo. Né? Nós temos casos de abusador que ameaça e nós temos casos de abusador que não ameaça. É curioso isso, porque aqueles abusadores que são de dentro de casa, às vezes trata aquela criança com carinho e fala, você é linda, você é a mais bonita da família, você é a mais bonita da escola, e a criança vai sendo levada de uma forma que ela não entende esse limite.
E aí começa a tocar, e aí começa a fazer alguma coisa a mais. E essa criança, às vezes, nem se importa, porque é algo que não a incomodou. E ela não percebe que isso é um abuso. Então, por isso que nós temos que conversar muito, não tem outro caminho. Então, a escola tem esse papel fundamental, a família tem esse papel fundamental, assim, os pais têm que conversar sobre isso, porque senão a gente não consegue vencer, não consegue trazer uma experiência exitosa, porque nós estamos realmente com um índice muito alto de violência sexual e, geralmente, pela estatística, são crianças abaixo de 12, 13 anos, a maioria são mulheres. Você acha que esse índice vem aumentando porque cresceu o número de denúncias ou porque realmente vem aumentando esses casos com o fato da pandemia, das crianças terem ficado muito tempo dentro de casa com as famílias e tudo mais? Porque, assim, às vezes eu chego a pensar que o que cresceu, na verdade, foi a consciência da população a respeito disso e o índice de denúncias, então, de casos assim. Nós chamamos também, que nós chamamos de cifra negra, que é o quê? São aqueles casos que não são levados para o conhecimento da rede, que deve ser muito alto, muito além dos que são levados. Então, isso nos preocupa muito, porque esses casos que aparecem para nós são por baixo, são um número muito aquém da verdade. Então, claro que a pandemia foi um fator que deve ter aumentado o número, mas diminuído a denúncia. Por quê? Porque nós não tínhamos a escola. A escola é uma porta para sabermos dessa situação, uma porta aberta, né? Uma porta de entrada dessas denúncias, tanto as denúncias espontâneas do próprio aluno ou por sinais, características de algo que está errado, algo que está diferente. Então, quando a gente perdeu aquele elo com a escola, eu, por exemplo, promotora, eu fiquei muito, muito fechada, porque eu contava muito com a colaboração da escola. Eu sempre, na minha atuação, eu sempre chamo a escola e pergunto como era essa criança, como ela se comportava, como ela mudou o comportamento. Então, nós temos uma série de questionamentos para a escola e que nos ajuda a perceber, e não só a questão de abuso sexual, a questão de maus tratos, a questão de negligência da família. A criança chega na escola numa situação de, por exemplo, com fome. Vamos falar de escola pública, né, que acontece. Demais. A criança chega muito suja na escola. Então, são indícios de negligência. Ou a criança não vai. Os materiais da escola, ela tem materiais, ela faz tarefa em casa. Isso tudo é um quadro que demonstra negligência ou não. Então, assim, eu gosto de trabalhar não só com a parte da assistência social, mas com a escola. E quando veio a pandemia, eu fiquei sem esse braço, o que me fez muita falta. Porque é ali que a criança está todos os dias. É diferente do conselho tutelar, que lá na casa um dia, aí passa um mês, vai de novo, passa ou 15 dias, vai de novo, e a escola tem esse comportamento diário. Então, essa rotina, esse comportamento, ele é fundamental para a gente entender se aquela criança ela está sendo vítima de alguma forma de uma negligência, de maus tratos, de abuso. De estabelecimento de relações dela também, né? Ela se relaciona com os outros colegas, professores. Ela conta ou ela age. São as duas maneiras, né? As maneiras que nós temos de perceber. E é muito nítido quando uma criança está em algumas questões de sofrimento, ou não, ou ela guarda muito. Né? Mas se guardar muito é uma característica. Se a criança se isola, é uma característica. Se a criança começa a ser agressiva e não era, é uma característica. Então, essa mudança de comportamento, ela é um sinal, que é um sinal vermelho ali pra gente entender o que está acontecendo. E a escola precisa ter essa percepção, precisa ter essa capacitação dos professores, precisa ter um plano, precisa ter um fluxo de atendimento. Porque nós temos... Isso peca muito na nossa formação também. Por exemplo, então, eu me formei recentemente. Dentro da graduação, eu acho que eu nunca tive nada relacionado a isso, a esse preparo. É verdade. Não sei se na pedagogia tem. Não sei se na pedagogia tem, mas no meu caso, eu fiz letras e a gente não tem nenhum preparo ou consciência do como proceder em casos assim. Não tá dentro da grade da licenciatura. Não, a gente não tem nada dentro E seria muito importante
fazer esse trabalho mesmo. Por quê? Porque nós temos situações em que a criança espontaneamente revela. E aquela pessoa que vai receber está preparada para receber? Porque é capacitada? Menores, até tem. Não sei se assim, não sei com certeza se tem, mas acredito que até tem um pouco mais. Porém, com a nossa turma, né, conosco... O que acontece também, né? Acontece muito porque nós lidamos com adolescentes. E nós ainda estamos naquela fase onde o adolescente começa a reconhecer as coisas, talvez. Né? Então, por exemplo, na infância aquilo não foi identificado, e agora no começo da adolescência, quando eles começam a ter aula de educação sexual na escola, talvez eles comecem a identificar isso aí. Aconteceu comigo, né? Olha, aconteceu comigo lá atrás. Isso aconteceu, talvez isso não é certo. Ou talvez a criança comece a identificar dentro de casa algumas questões de abuso, comece a entender o funcionamento das coisas. E nós, professores, não temos esse preparo e essas orientações para lidar com esses casos dentro de sala de aula, com a identificação e com o encaminhamento de tudo muita isso, prática mesmo, né? De ver o aluno todo dia e você começa a identificar como que o aluno tá. E passar isso para alguém da escola que seja capacitado. Diretamente, isso, né? Isso é uma falha direta no sistema de ensino, porque assim, dentro das universidades a gente não tem preparo para lidar com isso dentro das licenciaturas. Porque é complicado, porque aquele aluno se identifica com você. E ela quer conversar com você. Ela não quer conversar com a outra da equipe. Não, exato. Então você tem que estar preparado. Sim. Minimamente preparado. Não é uma capacitação. Eles têm abertura comigo, eles me buscam muitas vezes para conversar as coisas. E eu não saberia agir num caso assim. Então assim, você não precisa ter aquela especialização, mas aquela porta de entrada você precisa ter. Né? Então todos os professores têm que ter. Por quê? Você tem que pensar. Ele te procura para falar algo espontaneamente. Você tem que ter um local apropriado. Vem cá, vamos ali para uma sala reservada, porque ela não pode falar no corredor. Então, assim, isso tudo tem que vir na mente da pessoa já de imediato. Vai para um lugar reservado. O que eu vou fazer agora? Você vai chorar? Se te contar uma coisa, você não pode chorar. Então, você tem que estar emocionalmente preparado para atender. Até o tom de voz é importante. É o tom de acolhimento. Você tem que acolher aquela criança, aquele adolescente, aquele aluno em si. Você tem que acolher, você tem que passar uma tranquilidade para esse aluno. E, além disso, o que nós que estudamos isso e o que se faz? A gente deixa a pessoa falar. Não interrompe. E também não se deve fazer perguntas, principalmente perguntas fechadas. Perguntas são só o essencial. Não pergunta detalhes de como foi, o que fez, não. Deixa ela falar. Deixa ela falar. E porque depois daquilo, vai ter que ir para uma escuta especializada. Aí sim vai ser uma pessoa que vai ouvir, que tem essa formação. Mas o que eu penso é o seguinte, o mínimo de preparo tem que ter, porque senão a pessoa vai chorar junto. Sim. Senão a pessoa vai falar, não, espera aí, eu vou chamar outra pessoa. Não é assim também, porque a pessoa confiou em você. Exato. Então é algo que a escola tem que tratar. Passar a informação que a criança passa pra gente, oferir a confiança dela, ele é muito... E você tem que explicar pra ela vai falar assim pra você, olha, mas eu não quero que você conta pra ninguém. Você vai ter que contar. Você tem que contar. Pelo você menos vai... acionar o conselho tutelar. Vai ter que contar. E vai... outras pessoas na escola, nós como professores. Sim, vai ter que trazer a rede. E ela tem que entender que isso vai ser bom, tem que explicar, vai ter que entender isso, que se ela chegou àquele ponto de expor aquela situação que está ali incomodando, ela tem que entender de uma forma bem tranquila de que é preciso fazer algo, que a pessoa tem que ser punida, por exemplo, e ela às vezes precisa de um acompanhamento psicológico que vai ser feito depois. Então esse atendimento, esse acolhimento, ele é feito muitas vezes na escola, e que a escola precisa capacitar e ter esse fluxo de atendimento. Sim. Nós temos que pensar nisso. Eu acho que a maior questão dentro da escola é essa capacitação mesmo. É esse olhar dos professores, principalmente do Fundamental 2 à frente. Sim. Essa é uma das dificuldades que tem, por exemplo, o Ministério Público agir, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram? As dificuldades são que essas
essas omissões, essas negligências acontecem dentro das casas. Então, é realmente de chegar até nós. Então, se a criança não fala, se um vizinho não fala, se a gente não consegue ter acesso a essa informação, é o pior que eu vejo assim, de atuação, é o caso da criança sofrer e ninguém trazer para nós, porque essa situação de acontecer dentro da própria casa faz com que fique mais difícil. E outra coisa, geralmente acontece sem testemunhas. Né? Então, assim, a palavra da criança, a palavra do adolescente tem muito peso. Porque não tem outras pessoas, né? Geralmente não acontece na presença de outras pessoas. Eu acho que a maior dificuldade com o adolescente é porque eles estão numa fase onde eles mudam de comportamento naturalmente. E daí, pra gente, é muito difícil entender qual o limite dessa mudança de comportamento deles, né? Porque eles oscilam muito pelas questões hormonais. Então, assim, qual que é o limite da mudança de comportamento dele de está acontecendo algo em casa e nós precisamos estar em alerta como escola, e está acontecendo algo com ele está em processo de mudança, descoberta, e é isso, ele está mudando de fase. Então, isso também é importante da gente, assim... Os casos extremos, né, são mais fáceis. Os casos extremos são mais fáceis, né? Geralmente, quando você percebe que aquele aluno é super extrovertido, de repente ele passa a não ter mais amizade, a ficar quietinho, a não conversar mais, então algo pode estar errado. Né? A criança, esse aluno não era agressivo, passou a ser agressivo com os alunos, passou a fazer certos tipos de bullying, discriminação, que ele não fazia, é um alerta. Então, assim, são esses temas que devem ser tratados com essa mudança de comportamento, geralmente até drástica, que acontece. Mas é difícil mesmo, é claro que é difícil. Nós estamos tratando de pessoas, mas na dúvida, vamos pesquisar, vamos passar isso para frente para verificar. Porque às vezes não é um caso de abuso, mas é um caso de ajuda. Que ele precisa de algum tipo de ajuda. Às vezes com ele mesmo, né? Então, às vezes precisa de acompanhamento psicológico, alguma depressão que pode não ser reflexo de um abuso, mas que está passando. Às vezes... Você tem um em casa, sabe? Tem. É difícil, às vezes, de identificar as coisas que estão acontecendo com eles, né? Às vezes eles estão mais retraídos, mais quietos, aí você questiona eles, não é nada, e você sabe, você percebe que tem alguma coisa errada. Às vezes, desde a briguinha com o coleguinha, vira um negócio desse tamanho, né? Então é difícil, às vezes, de sondar com eles, assim, a abordagem. O que a escola tem que tratar também, que é muito importante, é a questão das mídias sociais. É o perigo da internet. Também é um outro tabu, principalmente se for com relação a abuso sexual na internet, porque não se fala. Então, nós temos que trazer isso para os nossos filhos, para os alunos, como eles devem se comportar e como as pessoas devem se comportar com eles. E se caso acontecer alguma coisa, eles têm que falar, não ficar com medo, nem com vergonha, nem se culpar, achando que eles têm a culpa de que aconteceu com eles. Isso acontece muito. Então, é aquela vergonha de falar, não posso contar, porque se minha mãe souber, ela vai me matar. Então, assim, nós temos que tentar esclarecer essa questão dos nudes, para que não façam, qual o prejuízo disso, a implicação disso tudo que pode acontecer na vida. Aquele aluno que está conversando com o menino, a menina acha que é aquele menino, mas não é a foto a foto do menino bonito, aí quando vai ver um homem, é um adulto, e assim, elas às vezes não percebem. E a gente tem que passar essa informação, nós temos que conversar, não tem outro caminho. E a escola tem um papel. Então, depois da denúncia da escola, depois desse procedimento, como que é a acolhida dessas crianças? Como que é o funcionamento disso? O conselho tutelar, a função dele primordial é tirar aquela criança em situação de risco. Então, se ela está em situação de risco, eles têm uma informação de que está, por exemplo, está sendo vítima de abuso sexual do padrasto, né, do vizinho, mas principalmente o padrasto que está dentro da casa, do vizinho, tem outras medidas também, mas então nós temos que fazer o quê? O certo seria retirar o padrasto. Mas não deu agora, naquele momento, foi à noite, eles descobriram num horário, não deu ainda. Tem que tirar essa criança e colocar com um familiar. Então, retirar a criança daquela situação de risco.
e depois acompanhar essa família. Porque também nós temos que saber se a mãe fez o que devia fazer, se levou também na consulta, se tem uma omissão. Se tiver omissão, ela pode também ter que responder por isso, né? Sim. Ela responde, inclusive, a questão da mãe com relação ao estupro, por exemplo, se ela souber que a filha está sendo estuprada pelo padrasto ou por qualquer pessoa e não fizer nada, ela responde por estupro. Ela responde porque ela tem o dever legal de garantidor, que nós chamamos, de impedir aquilo. Então, essa situação acontece dela responder também por estupro. Aquele caso, inclusive, do Henri Borel, que a mãe responde pela omissão dela, porque ela tinha o dever de não, né, assim, estou dizendo um caso público, não sei como está caminhando dentro do processo, mas o que foi... Passou agora, sexta-feira, no Linha Direta, né? Eu não vi. Não, tá nas redes sociais, todo mundo falando agora, porque parece que foi o padrasto, né? Isso. E daí parece que os advogados do padrasto conseguiram uma liminar para que não fosse exibido o programa. E daí os advogados do pai agiram e conseguiram acabar com a liminar para que o programa fosse ao ar. Mas, assim, eles tentam encobrir até a mídia de falar sobre o caso agora. Silenciaram até o... Então, assim, eu trouxe esse caso porque como é um caso público então, assim, a mãe que não, ou o pai ou a mãe, né, o responsável legal pelaquela criança que sabe e deixa, é responsável por aquele fato. Se for homicídio, se for estupro, o crime que acontecer, ela é corresponsável. Então, responde igualmente por aquele crime. Que não é omissão, não é o crime de omissão. É diferente, bem mais grave, né, por causa do garantidor. Sim, é isso mesmo. Do crime mesmo, até porque a sua obrigação é proteger. Exatamente. Realmente, faz sentido. Mais uma coisa? Não, eu acho que a gente já, inclusive, pode perguntar como que a escola pode auxiliar nessas investigações no acolhimento das crianças. Assim, a gente já falou várias coisas que a escola pode fazer, né? A gente já falou várias coisas. Como que a escola se porta diante da denúncia mesmo em si? Dentro das investigações, qual que é o papel dela? A gente vai legalmente só para o Conselho Tutelar? Conselho Tutelar. Com o Ministério Público diretamente ou o Conselho Tutelar? Não, o fluxo é o Conselho Tutelar, mas nada impede que se vá até o Ministério Público, nada impede. Mas o que a gente pode falar das escolas? Nós precisamos entender que a escola, como eu já disse aqui, é um ponto muito importante porque ela tem um convívio diário com o aluno. Tem essa relação, esse vínculo de confiança com o aluno. É a porta aberta, é o para-raio, nós chamamos de para-raio de todas essas denúncias, porque é ali que se pode perceber que a criança está sendo vítima de algum abuso, de alguma violência. Então, nós precisamos capacitar, nós precisamos que a escola trabalhe de forma a conscientizar os alunos. E uma outra função importante é a função de transformação cultural. Por quê? Porque, como você falou no início, essa mudança de paradigma, ela não é assim, aperta uma chave, como vê a Constituição no outro dia e falou, agora nós somos assim. Não, aquele objeto de direito que se transformou em sujeito de direitos, ele não é da hora para outra, é cultural. Então, nós temos uma cultura patriarcal, uma cultura ainda de inferiorizar as mulheres e as crianças, como se ainda não tivessem direitos próprios, por exemplo, nos castigos, em casa. Então, nessas formas de negligência. Então, essa conscientização, nós temos que usar a escola. A escola é uma ponte para isso. Conscientizar os alunos dos seus direitos, que elas são sujeitos de direitos e que eles não podem ser educados da forma que era antigamente. É uma coisa que eu reflito demais com alguns alunos, que eu também ministro disciplina de filosofia e de sociologia, né? E aí, quando a gente vai falar de sociologia, eu sempre faço a pergunta, gente, por que dentro da nossa sociedade agora, nós repudiamos, e com razão, a violência contra os animais, a violência contra mulheres, a violência contra qualquer pessoa, exceto criança. Exceto criança. A criança é a única que está a carta branca. Não é assim mais. Agora nós temos que mudar. Culturalmente veio assim por muito tempo. Veio assim por muito tempo e é agora que está começando a ter, então,
as questões de educação respeitosa. Porque ainda tem gente que usa esse método, Sim. né? É muito aquela questão até do acolhimento da criança, que quando uma pessoa adulta chora do seu lado, você acolhe. Quando a criança chora do seu lado, você manda ela engolir o choro, né? Então, assim, os sentimentos da criança, a gente invalida o tempo todo a criança como um indivíduo que tem sentimentos, que tem questões emocionais e que não sabe lidar adequadamente com isso também. Exatamente, que está em fase de desenvolvimento. Porque nós, adultos, deveríamos saber lidar com as nossas emoções, mas a criança não sabe. E isso é tão grave porque a criança, ela repete aquela situação familiar. Ela leva isso para frente. Se ela é criada num ambiente de agressão, de xingamentos, ela vai ser um adulto que vai reproduzir. Vai ser agressivo, vai. Porque é o que ela conhece, a vivência da criança é aquela. Então, é tão importante isso pra gente tirar esse círculo, né, que vem de quebrar. De violência que as crianças crescem. Exatamente. E daí isso é um desafio para os adultos, né? Pra Sim. quebrar, às vezes, o ciclo que nós crescemos, né? Então, nós viemos de uma formação que nós não queremos pros filhos, geralmente, né? Então, assim, eu não posso reclamar que eu realmente não apanhei. Mas nós sabemos que muitos da minha idade apanharam muito. E não falam mal dos pais. Era uma época diferente. Mas hoje a gente não pode reproduzir isso. E alguns ainda usam eu apanhei e não morri, né? Mas tem um monte de problema psicológico, né, mas mano? tem um monte de problema emocional. Precisa de terapia. Precisa de terapia, tem ansiedade, tem depressão, tem um monte de coisa. Assim, não que seja um problema, mas é necessário a gente quebrar esse ciclo com as crianças hoje em dia, né? E tratar elas aí de uma maneira mais coerente. Então, essa transformação cultural é um papel muito importante da escola. E aí, passando dessa questão de conscientização e transformação cultural, nós temos a questão que já é a prevenção, aí nós vamos para a situação em que algo aconteceu, que é a questão da capacitação para saber acolher essa criança, esse adolescente e passar pelo fluxo. Então, essa parte de passar pelo fluxo, a escola ela vai identificar e vai acolher. Por quê? Porque depois ela vai ter que fazer com que aquela criança vai continuar na escola, que ela tenha aprendizagem. Então, ela vai ter um foco diferenciado para aquela criança que sofreu algo. Então, ela tem que ter esse trabalho de capacitação também, porque para cuidar dos traumas. Isso vai ter que ser abordado pela escola, trabalhado pela escola. Mas a partir do momento em que ela descobre algo que pode ser um abuso ou é um abuso, ela passa para o conselho tutelar e assim vai para a rede. O CREAS, como eu disse, que tem a função de atuar na violação de direitos, automaticamente vai ser acionado pelo conselho tutelar. Então, crianças que são vítimas de abuso, de maus tratos, negligência, crianças abandonadas, crianças que sofreram algum tipo de discriminação, trabalho infantil, tudo isso vai passar pelo CREAS. Com acompanhamento também pelo Conselho Tutelar. O foco do Conselho Tutelar é diferente do foco do CREAS. O foco do CREAS já é o cuidado, já é a questão psicológica, a questão da assistência social, já é esse trabalho de tratamento, que não é a intenção do Conselho Tutelar, mesmo porque eles nem têm técnicos para isso, né? Mas eles têm a função de acompanhar para ver se a família está realmente dando àquela criança ou àquele adolescente essa oportunidade de ter esse trabalho, de ter esse acompanhamento. Porque tem pais que não levam. E aí vai lá para o Ministério Público. A criança sofreu um abuso, é um adolescente principalmente que deixa marcas, né? E a gente sabe, marcas psicológicas. O Conselho Tutelar encaixa lá no CREAS, o CREAS marca acompanhamento, ou então vai para o acompanhamento pela a rede de saúde normal, mas tem lá o psicólogo que acompanha individualmente, e o pai não leva, a mãe não leva. Então o conselho está ali para verificar isso para nós. E aí, o cumprimento também. E saber se aquilo ali não está acontecendo mais. Nós temos que pensar também na prevenção e nessa questão também da não repetição. Nós temos que vencer esse ciclo. Temos que interromper. Então, e para isso nós temos que estar vigilantes. A rede tem que estar vigilante para que isso não aconteça novamente. Tem casos que o padrasto sai de casa, quando você vê, tá querendo voltar, ou tá indo escondido. Então, tudo isso o Conselho Tutelar tem que acompanhar.
Essa conscientização que às vezes não tem na família, né? Às Até vezes... mesmo vizinhos, amigos que estão em volta, né? Às vezes fazer esse auxílio. Sim, aí, nós temos muito. Observação, né? Nós temos muito. O Disque 100 é maravilhoso esse trabalho do Disque 100, porque ele chega rápido pra gente. E o Disque 100, todo o Disque 100 relacionado à criança e adolescente vai pro Conselho Tutelar e vai pra mim. O Conselho faz um relatório, manda pro Ministério Público do que foi feito. Então, essa é a denúncia, nós fomos averiguar, faz o relatório e manda pra mim. Aí eu vou ver se precisa de mais alguma diligência, se o Conselho já fez o suficiente, ou se nós precisamos fazer outras medidas, acompanhamento ou não, porque às vezes não se comprova, mas temos outras diligências a serem feitas, então aí eu já direciono para outras diligências. Então todos os casos do Disque 100 chegam para mim, todos os casos de abuso chegam para mim como Ministério Público. E a rede precisa funcionar, a rede toda, a saúde, da mesma forma, no hospital, quando chega no hospital, criança, como nós falamos um pouquinho, chega lá com maus tratos, que o médico olha e fala, não, a história não está sendo bem contada, esse machucado aqui não é de cair da cama, por exemplo. Então, tem que denunciar, Conselho Tutelar. Falha também, às vezes, no sistema de saúde, né? De não verificar, às vezes, essas lesões e... Mas tem sido, assim, bom, Tem sido... chegam pra mim, né? Mas aquelas que chegam pra mim são aquelas que são denunciadas. Mas a gente tem que sempre falar isso, eu falo isso muito com os professores, pra gente ter esse foco, esse olhar, porque aqui na escola é o lugar que eu tenho, assim... A gente consegue observar mais. Mais, diário. Isso é fantástico. E às vezes casos não tão graves, assim, não que vai para o hospital, por exemplo. Né? Casos que são levados aí para emergência, coisas do tipo. Não, casos do dia a dia, casos menores, não menores de significação. Menores, mas são repetitivos, né? O que causa o trauma. Mas menores de aparência. Grau de aparência, exato, de evidência mesmo. Então, uma questão que eu queria tratar também, que eu acho importante, e está muito na moda falar disso, é a questão da não revitimização. Como vocês estão falando em vestibular, esse pensamento de redação, nós temos, principalmente com a lei Henri Borel, que é a de 2022, mas nós já tínhamos a lei de 2017, que é a lei da escuta especializada, depoimento especial, faz com que a criança e o adolescente sejam ouvidos cada vez menos. É por isso que quando eu falei com vocês assim, o professor ele tem que escutar, não tem que ficar fazendo pergunta. Por quê? Porque se você ficar fazendo muita pergunta, vai relembrar. E o relembrar é revitimizar. Então, assim, o que o sistema, a rede tem que fazer? Nós temos que ter um ponto para essa oitiva, essa escuta especializada. Para que não se repita. Senão tem que falar para o delegado, aí fala para o Conselho Tutelar o que aconteceu, aí a criança leva para a delegacia, fala para a delegacia, aí vai para o Ministério Público, fala para o MP, aí depois vai para a audiência e fala na audiência. É isso que não pode acontecer. Então, o que é esse sistema? Ele vai ser ouvido uma única vez pela escuta especializada, que é aquele profissional capacitado para fazer aquele tipo de pergunta. Psicólogos, isso, que tem a especialização, que tem essa capacitação para esse tipo de escuta. Então, para que isso não se repita. Então, se ele já foi ouvido lá, não vamos ouvir aqui. Não vamos ouvir no Ministério Público. Aquilo ali é o elemento de prova que nós temos. Já foi feito o que tinha que ter sido feito. Para evitar isso. Isso já vinha desde 2017 e agora a Lei Henri Borel também, em 2022, trouxe em evidência essa questão da proteção da vítima. Né? Proteção da criança e adolescente vítima de violência doméstica. Então, até em questões de audiência, afins, em alguns casos a criança nem chega a falar, né? Sim, tem casos, no meu caso, por exemplo, eu sou da vara da infância e adolescência, eu não trato do crime de estupro. Isso é o promotor criminal. Então, no meu caso, eu não preciso ouvir. A mãe me contou, a tia me contou, o Conselho Tutelar já me contou. Por quê? Porque eu trato da medida de proteção da criança, não de punição de quem fez. Então, no meu caso, eu não ouço. Mas o colega que é criminal, se precisar ouvir, tem o depoimento especial, que é uma outra forma de abordagem também, que é feito no Poder Judiciário e que deve ser feito também com o psicólogo, se for o caso, se não tiver sido feita a escuta lá atrás e vai precisar de um depoimento especial lá dentro do processo, tem que ser feito também dessa forma diferenciada com auxílio de um psicólogo capacitado para isso. Nesses casos também são vocês que agem na proteção da criança nas denúncias também ou não?
A proteção é comigo. Proteção da criança. Aconteceu algo, ou para se evitar que se prolongue, tudo é comigo. A punição do ato criminal do adulto que cometeu essa questão, porque quando você fala em punição do adulto que vai responder pelo crime de estupro, vai ser condenado, tem que ter provas. E as provas, porque vai se condenar alguém que tenha provas. Então, uma das provas pode ser o depoimento especial, que é esse depoimento que tem que ser, não pode, hoje não se chama mais lá, tá lá o promotor, o juiz, chega, o adolescente tem que contar o que aconteceu para eles, assim, numa mesa de audiência. Não é assim mais. Então, a lei evitou isso, porque tem um local apropriado, as perguntas, elas são feitas para o psicólogo, que repassa as perguntas para a vítima de uma maneira diferente. Então, se eu faço uma pergunta, ele vai traduzir essa pergunta no linguajar daquela criança, daquele adolescente, para não causar esse impacto. Então, essa é a capacitação desse técnico, desse profissional, que geralmente é o psicólogo. Mas não precisa ser só psicólogo. Então, assim, tem que ter essa capacitação. Então, essa é a diferença. Nós estamos tratando agora, assim, de não revitimizar, que é algo muito importante, que é um divisor de águas também para a nossa história de proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Então, por hoje é isso. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Foi um papo muito legal, muito proveitoso mesmo. Aprendemos muitas coisas que aí vão ser úteis no nosso dia a dia, né? No nosso mais trabalho, do que na redação, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia como profissional de educação. Então, isso é verdade. Muito bom mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Espero aí que você venha mais vezes aqui ao colégio, né? Sim, eu agradeço também. Traremos novos temas depois. Traremos. É isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Até mais.